Imagina você ser picado por uma aranha Peraí. Não, dessa vez ele foi picado por uma libélula e ganhou poderes, como por exemplo dançar breakdance numa parede. E vocês já sabem que com grandes poderes vem... grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida, bom. Dessa vez o filme é super-herói o filme, então deixa um like, se inscreve no canal que isso me ajuda a trazer mais e mais vídeos aqui como esse. E se vocês quiserem recomendar algum, deixa o filme aí nos comentários. Agora sim, bora lá. O filme começa nos mostrando Rick correndo atrás do ônibus da escola. Quando ele entra no ônibus, seu melhor amigo, Trey... tá faltando uma pedra aqui, hein? Vemos também Jill, a paixonite de Rick. Eles vão para um laboratório de genética animal, em que as duas regras eram não alimentar e nem tirar fotos com flash. A visita continua e conhecemos um grande cientista chamado Lowlanders. Depois de se apresentar, ele tosse um pouco e sai sangue. Esse é sangue de tosse saudável. Um dos valentões da escola empurra Rick, que acaba se sujando ao cair em bosta de animal. Ele se levanta e se limpa com um pano e um composto chamado H2O9. 2 partículas de hidrogênio e 9 de oxigênio, ok? Um forte estimulante sexual animal. Aí eu já não sei. Isso acaba atraindo vários e vários animais, incluindo uma libélula, que pica Rick e faz mais H2O9 cair nele. O resultado é esse daí. Eu vou filmar pra mandar pro YouTube. Esse aí tinha futuro. Ele chega em casa e acaba desmaiando por conta da picada. E aí, o filme nos mostra o laboratório de mais cedo, em que vários cientistas, incluindo Low, estão em reunião. Low faz um experimento em si mesmo e acaba ganhando o poder de sugar o tempo da vida de outras pessoas. Depois de dias dormindo, Rick acorda e decide usar a internet de 2008 para saber sobre picada de libélula. E acaba sendo adicionado por um usuário meio suspeito. Ele vai pra escola e quando encosta no bebedouro, suas mãos grudam e quando ele tenta tirar, acerta no mesmo valentão de antes, Lance Landers, um parente do Lowlanders. Eles começam uma briga que escala rápido pra caramba. Ele foge num beco e decide testar seus poderes. Ele escala a parede e até dança breakdance. Depois disso, ele volta pra casa e seu amigo e seu tio descobrem que ele tem poderes. Como um adolescente revoltado que ele é, ele sai pra fora, puto, e lembra como seus pais morreram. Basicamente é a mesma história do Batman, mas ele mesmo acabou matando seus pais. E o pior, ele nem percebeu. No outro dia, ele baixa um vídeo na internet do Professor Xavier, do Paraguai, falando sobre 2 garotas e um copo. Mais tarde, ele vai ao banco tentar um empréstimo e o banco é assaltado. Ele ajuda o ladrão a sair pela porta só pra pirraçar o banqueiro, que não quis dar... É banqueiro? Que não quis dar um empréstimo pra ele. O bandido sai e baleia seu tio, que fala pra Rick a icônica frase: com grandes poderes, vem... Uma porrada de mulheres. Rick e seu tio vão pro hospital, nada de muito relevante acontece lá. Só quando ele sai e vê o Dr. Xavier, que pra provar seus poderes pede pra ele pensar em um número de 1 a 1 milhão. 9. Não é pra falar, Zé Mané. Eles vão pra mansão Xavier e lá a esposa de Xavier fala que o segredo para ser um super-herói é ter uma fantasia de super-herói. Com essa dica em mente, Rick cria uma roupa em que ele nem consegue respirar. E nem vê. Depois de ele consertar o traje, ele acaba ficando famoso, tanto nos jornais impressos quanto na internet. Ele vê que precisavam de fotos do libélula e decide ir pra lá pedir emprego. Lá ele ouve que estão assaltando o local ali perto e some. Low, se chamando de Ampulheta, estava roubando tecnologia. Durante a luta, Ampulheta saca as lâminas de titânio, mas pro azar dele, o libélula não tinha nenhum diamante. Na mesma noite, Jill é perseguida por alguns ladrões, mas é salva pelo libélula. E nessa mesma noite, ela vai na casa de Rick jantar junto com seu namorado e o tio dele, Lowlanders. Durante a janta, ele e Rick notam os machucados da última luta em cada um deles, e a cada desculpa, fica pior. E você tem um corte no lábio? Meu cachimbo de crack quebrou. E lá, realmente a gente teve pedra nesse filme, não esperava isso. Low vai embora e em pouco tempo ele volta com uma ampulheta, pra matar a tia de Rick. Rick tenta acertar a ampulheta, mas acaba acertando ele mesmo. No hospital, o médico dá 2 notícias pra ele. Primeira, a tia dele morreu. Segunda, o tio dele saiu do coma, mas o estado mental dele ainda tá meio delicado. Mas mesmo assim, quando eles o veem, o próprio médico já disse que a esposa dele morreu e que eles estão devendo ao hospital. No velório, o tio Albert pula no caixão de sua esposa e... O YouTube não aprova isso. E depois disso, ele descobre que aquela nem mesmo era sua esposa. E ainda assim, ele continua lá. Depois de tirarem ele do caixão, ele vê sua esposa e quando chega perto, o caixão cai e ela começa a queimar. Depois do enterro, Rick dispensa Jill pelo próprio bem dela. Ele entra em depressão e até cresce a barba. Ah não, pera, a barba era postiça.
Albert o coloca pra cima e eles vão pra uma praça em que possivelmente a Ampulheta atacaria. Durante o evento, Lowlanders recebe a premiação de O Babaca do Ano, e depois de não falar nada no palco e fotógrafos tirarem fotos dele, ele encontra Rick, que pergunta se ele pode ajudar ele a descobrir quem é o Ampulheta. Low acusa o Dalai Lama e quando erguem as cortinas, o Libélula estava espancando o Dalai Lama. Ele acaba causando uma confusão generalizada, fazendo até o Papa brigar. Jill descobre que Low é o Ampulheta e enquanto isso, Rick apanhava pro Papa. Ele vê que a Ampulheta atravessou a parede e o segue só pra sair numa convenção de heróis. Ele olha ao redor e encontra a Ampulheta, que explode o teto e um pedaço dele esmaga Rick. Pera aí, ele consegue levantar. Ah... Meu Deus, cara, só fica pior. Low arremessa suas lâminas de titânio e Jill entra na frente. Ampulheta foge pelo teto e Libélula o segue, batendo a cabeça de Jill nas portas. Ele encosta em Ampulheta e a máquina passa vitalidade pra Jill. Ampulheta arremessa uma ampulheta bomba em Libélula, que gruda e desgruda até parar naquele lugar ali. Ele, como um bom aproveitador, pede pra Jill puxar. Mas como não daria tempo, ele como um bom ginasta dá uma sarrada invertida depois de vários mortais e cai com a bomba na cara de Ampulheta. Depois de explodir a máquina, o Ampulheta, e sair ileso, ele pula pra salvar Jill. E essa queda é digna de rivalizar com a da viagem ao centro da Terra, hein? Enfim, eles se beijam e asas crescem nas costas dele. Ele leva Jill de volta ao topo do prédio e Albert aparece com Stephen Hawking e sem querer o derruba do prédio.